Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, direto da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. O programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas, com 1 hora de duração. Hoje nós temos telespectadores em vários lugares do Brasil, no interior de São Paulo, em alguns países da América do Sul, em todo o Paraná, principalmente por causa do nosso canal no YouTube. Hoje nós temos por volta de 100 programas no YouTube, tratando de vários assuntos da temática espírita, e através desses programas as pessoas podem assistir pela segunda vez ou então assistir pela primeira vez aqueles que não moram aqui na cidade de Ponta Grossa, que a transmissão é feita por TV a cabo. E todas as quintas-feiras nós levamos até você a visão espírita a respeito da vida física aqui, quando nós estamos encarnados, da vida espiritual, o que acontece conosco após a morte do nosso corpo físico, após a destruição do nosso corpo físico. Nós continuamos a nossa vida, nós somos imortais. Essas são as verdades que o Espiritismo nos traz através das obras de Allan Kardec. E hoje, como toda quinta-feira, nós trazemos um tema para a nossa reflexão. Já colocamos na nossa página no Facebook o tema que nós vamos falar sobre sexualidade, que é um tema que a doutrina espírita aborda com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque a base do tema sexo é a lei da causa e efeito, a lei da encarnação e da desencarnação. Nós temos hoje a moderna psicologia, a psiquiatria, os estudos de Freud explicando as questões da sexualidade, mas sempre deixando a desejar em alguns aspectos, porque não tem essa crença de que o espírito viveu uma vida anterior, tem experiências atuais e viverá vidas posteriores a essa. Temos a nos sustentar o ensino universal dos espíritos quando nós tocamos no assunto sexualidade, que não é um assunto atual, é um assunto de todos os tempos, porque a sexualidade ela é potência da alma, que acompanha o espírito, quer ele esteja encarnado, quer ele esteja desencarnado, e é uma potência criativa, que permite que a lei de Deus se cumpra, que a terra seja povoada, que a encarnação aconteça. É dádiva de Deus essa energia criadora. E nós temos Kardec abordando o tema sexo em 1857, nas questões 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos. Depois, em 1866, ele aborda novamente na Revista Espírita de janeiro, do mês de janeiro. Em 1963, na época em que sexo era um tabu, Chico Xavier lança o livro que nós vamos sortear no programa de hoje, Sexo e Destino, um livro que mostra o drama das famílias envolvidas em desajustes sexuais. Em 1973, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier também, nos envia um presente, o livro Vida e Sexo, que nós baseamos hoje toda a nossa conversa, né, Olécia? Nesse livro magnífico que trata de vários temas dentro da sexualidade. E a energia sexual, ela é inerente à vida. Ela verte das bênçãos do Criador. E ela é carregada de tanto magnetismo que ela envolve todas as criaturas do universo, todos os seres do universo. Inicia através da atração molecular no reino mineral, passa pelo reino vegetal e pelo reino animal como instinto de conservação da vida. Nos homens mais primitivos, ainda o sexo é instintivo, o sexo é mais grosseiro, mais próximo do animal. Mas a partir do momento em que o homem cresce em moralidade, o sexo vai se sublimando, porque ele vai se encontrando com um sentimento mais puro que existe, que é o sentimento do amor.
e nos espíritos superiores, a potência sexual, a sexualidade, ela é totalmente sublimada e as energias sexuais são utilizadas para obras em benefício da humanidade. Na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E os espíritos superiores respondem: da maneira como vocês entendem, não. De órgão sexual masculino e feminino, não, porque isso necessitaria, para que isso acontecesse, de uma certa organização, ou seja, nós precisaríamos da matéria, e os espíritos são seres imateriais. Logo em seguida, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que habitou o corpo de um homem, pode numa outra encarnação habitar o corpo de uma mulher? E os espíritos superiores respondem: certo, são os mesmos os espíritos. E depois, na pergunta 202, Kardec pergunta: o espírito prefere encarnar num corpo de um homem ou num corpo de uma mulher? E os espíritos superiores respondem: depende das provas que eles tenham que passar. Porque a alma, ela é dotada de duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Se o espírito precisa passar pela experiência de habitar um corpo masculino para desenvolver as suas virtudes, para desenvolver o seu intelecto, ele vai escolher a prova de encarnar no sexo masculino. Se ele precisará, para o seu progresso, encarnar no psiquismo feminino, no corpo feminino, desenvolver as questões da ternura, da maternidade, da defesa da prole, dos cuidados, da sensibilidade, ele vai encarnar no corpo feminino e vai ficar sujeito às leis que regem a matéria. Então, os hormônios femininos, o tipo sanguíneo, o DNA, tudo isso modela a alma para que ela possa suportar a existência no âmbito da feminilidade. Então, todos os espíritos possuem essa dualidade, porque senão não seria da bondade de Deus. Como é que um espírito só masculino poderia suportar uma encarnação num corpo feminino? Então, essas duas polaridades permitem que ora encarnemos no corpo do homem, ora encarnemos no corpo da mulher, e assim cresçamos em espírito. E vamos desenvolvendo as virtudes características dos dois sexos. E o Emmanuel, quando ele fala sobre sexualidade, nesse livro que abordamos, Vida e Sexo, ele fala da responsabilidade, porque Deus, ele não vai invadir o nosso livre-arbítrio, não vai invadir a nossa consciência. Então, toda vez que nós tocamos no tema sexualidade, nós ligamos a responsabilidade. Esse espírito diz que a guerra faz muitas vítimas, mas o sexo também faz muitas vítimas, porque depende das nossas escolhas. Ninguém lesa o próximo nesse campo sem lesar a si mesmo. Então a traição, o suicídio, o homicídio seguido de suicídio, as desvinculações afetivas, quando uma pessoa usa a outra para a satisfação dos seus desejos sexuais e depois abandona essa criatura. Então, as lesões nessa área do sexo, elas são muito profundas e nós responderemos diante das leis de Deus de acordo com aquilo que nós fazemos aos outros. E também, quando nós falamos de sexo, nós não podemos desvincular o sexo do amor. Quanto mais sublimado é o sexo, mais coroado pelo amor ele é. Nós nos lembramos do livro Missionários da Luz, quando no capítulo 13, André Luiz trata da encarnação de Segismundo. Há um drama, esse espírito iria encarnar e num passado remoto ele havia assassinado seu futuro pai. Então os espíritos estavam encontrando muitas dificuldades em promover o processo reencarnatório, porque o pai rechaçava fluidicamente o filho. Mas depois de muita conversa, de muita doutrinação, de muito esclarecimento, consegue-se estabelecer então uma história mais equilibrada e Segismundo vai reencarnar no lar de Raquel e de Adelino.
Muitos espíritos amigos comparecem no dia da reencarnação. Os espíritos construtores iriam fazer a ligação da alma de Segismundo ao novo corpo que iria se formar. Mas no momento da relação sexual, todos os espíritos mantêm distância do quarto do casal, para que eles, na intimidade doméstica, da intimidade do seu próprio quarto, pudessem conceber então o corpo do futuro filho do Segismundo com bastante tranquilidade, sem a presença de espírito, nem dos espíritos superiores que respeitavam aquele momento. E o André Luiz nos diz que isso não é regra, que quando o sexo, as energias sexuais são mal direcionadas, quando há traição entre os casais, quando os casais usam da sensualidade, da carga erótica muito pesada, eles não podem se responsabilizar. E muitas vezes o casal atrai más companhias que querem usufruir deste momento também, porque no mundo dos espíritos eles não conseguem, não tendo corpo nem órgãos sexuais estabelecidos, usufruir do prazer que muitas vezes desejam. Então, a questão da sexualidade é uma questão de foro íntimo. As nossas escolhas repercutirão na nossa intimidade, no nosso psiquismo e no nosso estado mental mais equilibrado, menos equilibrado. Hoje nós estamos aqui com a Eulécia Rezende, que vai responder perguntas muito significativas, vai esclarecer essa questão da sexualidade, que o Espiritismo nos entrega essa explicação de uma maneira tão serena, porque entende essa força da alma, que é o sexo, que verte, como dissemos, da bondade do Criador, para que nós possamos trocar energias benéficas com o parceiro, para que nós possamos reproduzir e trazer no mundo novas criaturas, ou para aquele que não se utiliza dessa energia para isso, para construir obras de auxílio à humanidade, auxílio às obras assistenciais, enfim, muito assunto para falar. Nesse programa, na noite de hoje, você pode conversar conosco na nossa página no Facebook. Nós vamos fazer um intervalo agora e a Eulécia já está a postos para os 3 blocos, ela responder os questionamentos que nós trouxemos para ela e que vocês também podem fazer para nós através da nossa página na internet. Tchau, nós já voltamos com o próximo bloco. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando a respeito de sexualidade, responsabilidade, vida e sexo. E nós escolhemos essa obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Sexo e Destino. É um dos livros mais densos da série No Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Porque aqui Chico Xavier psicografa dramas de 2 famílias envolvidas por essas questões do sexo, das energias sexuais má direcionadas, das tragédias pelas traições dentro da família, que culmina com a violência sexual do pai em relação à sua própria filha adotiva, que acaba desencarnando. Nós vamos ler aqui. No Rio de Janeiro, de meados do século XX, a trajetória de 2 famílias, Torres e Nogueira, se entrelaça em tramas repletas de amor, de paixão, de vaidade, de luxúria e ódio, preenchendo existências de tragédia e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos membros da família. Auxiliado pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz apresenta o mais denso romance da coleção A Vida no Mundo Espiritual, intercalando reflexões sobre amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, com respostas sobre o relacionamento sexual humano e a consequência das condutas e experiências sexuais do presente em vidas futuras, sujeitas às leis de causa e efeito que podem delinear todo o destino do ser. Se você quiser concorrer a esse livro, é só deixar o seu recado na nossa página no Facebook e ao final do último bloco nós vamos sortear essa obra bastante significativa, muito explicativa,
mostrando realmente que o sexo pode fazer muitas vítimas se ele for mal direcionado, e que uma escolha de 1 minuto pode gerar dramas de várias e várias reencarnações. Nós aguardamos a sua participação e vamos começar com a entrevista com a Eulécia Rezende, que é apresentadora aqui do programa Presença Espírita também, uma das idealizadoras desse programa de 10 anos e meio, e vai falar sobre esse assunto e vai esclarecer as dúvidas que nós trouxemos para ela no programa de hoje. Bem-vinda, Eulécia. Mais um dia de trabalho aqui no Presença Espírita. É sempre um prazer. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui na frente desse programa. Como você já disse, estamos mais de 10 anos, que é um programa de divulgação da doutrina para tirar as dúvidas que as criaturas têm, e muitos temas que são trazidos aqui são temas assim tratados com muito preconceitos, com muito cuidado, como é o tema que nós vamos citar hoje. E como você falou, a sexualidade dentro do Espiritismo é tratada com muita naturalidade, porque é natural. Isso faz parte da vida humana, faz parte das criaturas. Então, não é uma coisa para ser tratada como era tratada há séculos atrás, como uma coisa pecaminosa, que não se podia, principalmente a mulher era muito tratada como escrava, não podia se manifestar de maneira nenhuma. Então, hoje nós estamos aqui para ver a visão espírita da sexualidade. Eu tenho uma pergunta para você, Eulécia. Qual que é o ponto de vista da espiritualidade superior a respeito desse tema, né, do sexo? Deus criou nós a fim de que sejamos seus cooperadores, que partilhássemos fôssemos assim coparticipadores da criação de Deus. Por quê? Entendamos o sexo como uma força de Deus na criatura que precisamos desenvolver, disciplinar, para construir o nosso futuro melhor. Por quê? Porque muitos erros que cometemos no passado e nessa existência é inerente ao sexo. Nós traímos, nós usamos mal, nós usamos as criaturas, são usados como objetos, e não entenderam ainda como é digno essa função, é uma função digna. E cada vez que erramos nesse setor, de alguma maneira, nós nos comprometemos. Então, por isso que o sexo também assegura as uniões matrimoniais, ele melhora o físico, o relacionamento na família, e é a perpetuação da humanidade, principalmente, né? Porque nós não estamos aqui na vida corpórea somente para sofrer, para ter provas, expiações, frustrações, sofrimentos, dores. Não. Acima de tudo, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para sermos felizes, para viver, aprender, assimilar e acumular experiências educativas para que possamos realmente ser aqueles seres superiores, aqueles espíritos, chegarmos ao espírito perfeito. E nessa trajetória depende muito de nós. Nós é que temos que nos educar. Então, é indispensável aos homens e mulheres desse terceiro milênio entenderem como é digno o ato sexual e que possam realmente usá-lo somente com amor. Porque quando não existe amor, a pessoa se compromete, que nós vamos deixar para uma próxima pergunta para desenvolver esse lado aqui, né? E para também aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus, e ao próximo como a nós mesmos, como nos disse Jesus. Eulécia, nós duas estudamos o livro Vida e Sexo, que é essa obra magistral. Como disse a Eulécia, o Emmanuel deixa bem claro que na relação sexual não há só troca de fluidos, há troca de fluidos psíquicos. De hormônios também, e o casal se alimenta de fluidos psíquicos que podem durar um bem-estar de até 48 horas, nos diz Emmanuel. Então, é muito mais do que a reprodução também, né? Sim. Justamente com aquilo que a gente estava falando, que nos dá, assim, muita alegria e paz na família, porque o seu casal está bem, ele influencia a família toda. Se o casal não está bem,
Os filhos percebem, principalmente criança, elas captam no ar o psiquismo, né? Então, é muito importante realmente que as pessoas entendam como realmente, vamos repetir, como é digno esse ato e que quando seja assim, dentro do casamento, né? seja da união de pessoas que realmente têm com responsabilidade, digamos assim. Né? Essa sua questão é muito importante, principalmente quando nós falamos dos jovens, porque hoje nós temos o esquema do ficar. São raros, ainda existem muitos jovens que namoram, que noivam, que se casam, mas hoje a cultura atual é da questão do ficar. E nesse rolar de ficar, muitas vezes rola, como os jovens usam, o sexo. E eles experimentam mais. E nisso acontece gravidez, né? Por isso da responsabilidade. E isso nos assusta muito, sabe, Silvia? A gente vê hoje, eu não sei o que está acontecendo nessa geração, que os pais e mães não estão educando os seus filhos, eles estão largados por aí. Eu tenho netos adolescentes, então a gente vê a preocupação da mãe quanto ao comportamento deles, porque ela tem que segurar demais os meninos, porque é o que se vê por aí. Então, agora, praticar o sexo com 14, 15 anos, o corpo nem está formado. E pode engravidar. E pode engravidar, o que complica mais ainda, né? Às vezes pode até levar ao óbito essa criatura, porque o corpo não está pronto ainda para receber esse novo serzinho. Então, principalmente, vamos ser tocados de jovens, sabe? Porque isso realmente é assustador de ver a falta de responsabilidade, digamos assim, de pai e mãe, que permite essa libertinagem. Porque nós sabemos que tem aniversários, fazem um aniversário da meninada e não tem um adulto responsável ali. Por quê? Porque eles querem ficar livres, mas isso é liberdade? Isso é libertinagem. A liberdade tem que ser com responsabilidade. Exatamente. Nós vamos perguntar para a Eulécia qual a importância, então, do sexo na vida geral. Ela já adiantou bastante aí sobre esse assunto, mas nós vamos fazer um intervalo, porque nós temos muitas perguntas e nós já estamos na metade do programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Você mande a sua pergunta sobre esse assunto ou sobre outro também. Nós já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje estamos falando sobre sexualidade e responsabilidade, vida, sexo, dessa potência da alma, que é a sexualidade, que é diferente da sensualidade, né? A sensualidade está ligada mais ao corpo físico, à carga erótica, aos prazeres sexuais. Não é da sensualidade que estamos falando, é da sexualidade como potência da alma. E qual a importância dessa energia, Eulécia, em nossas vidas? Incontestavelmente, o sexo exerce profunda influência na vida física, emocional e espiritual das criaturas. Tanto que é o berço da procriação, instrumento da renovação e de permutas hormonais. O sexo sem a dignidade do amor, ele desarvora, ele embrutece os sentimentos. Então, vemos que pessoas que só vivem... A gente vê muito por aí, infelizmente, né? Que pessoas que ficam mudando muito de parceiras, de parceiros, chegam num ponto, ficam frustrados, ficam desanimados. Por quê? Esgotam as suas emoções. E aquilo não foi feito com amor. Tudo aquilo que não é feito com amor nos faz mal, seja em que setor for. Parceiro, então, que lesa o outro até o ponto em que se suscitam desastres morais consequentes, passa a responder uma dívida justa. Então, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo fica registrado de bom ou de mal. O sexo, então, parado pelo amor, caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe a harmonia íntima. Então, podemos dizer assim, comparando o que nós falamos, de pessoas que ficam mudando de parceiros e aquele
só faz sexo com amor e que essa pessoa é superior, esse espírito é superior, então, essas pessoas, assim, podemos dizer que são rudimentares, selvagens, porque a vida não é só sexo, a vida é um conjunto. O casal não casou só para fazer sexo. É todo um conjunto de amor, de harmonia, de companheirismo, de amizade. Engloba diversos sentimentos. E nós temos aqui na pergunta, aqui no livro Convites da Vida, vou ler o que a Joana de Ângeles nos diz aqui sobre isso. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefícios da existência. Sexo sem amor, porém, representa a regressão da inteligência às formas primeiras do desejo infrene, com o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. Por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmos a mensagem do amor. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa é que o essencial é amar sem solicitação, quer dizer, amor sem limites, sem ressalvas, né? Os espíritos dizem em relação a isso que nós não devemos fazer do centro genésico, que é o chakra sexual, o centro de gravitação da nossa vida. Porque nós temos o chakra coronário, em relação ligado ao pensamento, ao discernimento, à cultura, o centro do coração, ao sentimento, ao amor, o centro gástrico. Então, tudo na nossa vida deve ter o equilíbrio. Quando nós gravitacionamos toda a nossa força no centro genésico, que é o centro sexual, Eulécia, logicamente que vai sobrecarregar esse centro. Sim, sobrecarrega esse chakra e, na verdade, quando o chakra é sobrecarregado, aquilo te faz mal. Aquilo não é uma coisa salutar, né? Então, é isso que as pessoas entender que hoje, na verdade, Silvia, a gente vê... Há uma banalização do sexo, Isso quer dizer, é isso. O sexo está muito banalizado, está muito grotesco, desvalorizado, sabe? E a gente pode... Eu não estou acusando ninguém, mas a gente vê em novelas televisivas aqui, aquilo já não tem nada de salutar, raríssimas vezes a gente vê cenas salutar. Eu já não assisto há séculos, né? Mas a gente vê comentários aqui que banalizam isso como se fosse a coisa mais normal, ensinam-se ao adultério, a trair, a enganar, a fazer sexo com quem achar interessante, vai lá, sem compromisso nenhum. Banalizaram, na verdade, isso aqui e estão assumindo um compromisso muito sério, sabe? Dívidas que vão ter que resgatar no futuro e por descuido, Eu ainda cito, Silvia, que, na verdade, o que está faltando é educação no lar. Porque hoje a gente vê, conversa com professoras que estão na ativa, que eu já sou aposentada, que a professora hoje não pode fazer nada, os pais acham que a escola que tem que educar, quando eles não dão a mínima educação. Eu soube de uma diretora que o aluno lá tirou uma pedra no carro dela, ela foi chamar a atenção, mas ela é super educada, essa criatura. Foi chamar a atenção do menino com bons modos e chamou os pais. Os pais abriram o processo contra a professora, em vez de agradecer que ela está ajudando na educação do filho, que ele fez uma coisa indevida, jogou uma pedra no carro da professora, podia ter jogado em alguém, ter machucado, como ela falou, a pedra podia rebater e machucar alguém, né? Os pais abriram o processo contra essa professora porque ela chamou a atenção dos filhos. E aquilo vai para frente? Eu acho que vai ter que haver uma mudança muito grande na educação, né? E a Edi, nossa telespectadora, Eulécia, ela diz uma coisa que
você chama atenção da apresentação do sexo para as crianças muito cedo, no seu sentido erótico, permitindo, por exemplo, os pais que as crianças assistam esse tipo de programa. Nós vemos a erotização de meninas muito pequenininhas, com carga erótica já, com sensualismo, quando essas meninas estariam tendo que brincar com bonecas. Está pulando fases. Na verdade, está pulando fases, né? Pulando fases, porque deveria estar brincando, a menininha de 8 anos aqui, a gente já vê com saltinho, pintada. Tudo tem sua época, tudo tem seu tempo, né? E daí, quando tiver moça, vai fazer o quê? Né? Então, está assim, forçando o fruto a madurar. E um fruto, quando é forçado a madurar, a gente sabe o que acontece. Não é saudável. Não é saboroso, né? Não é saboroso, isso. Bom, aqui no programa chegam muitas questões a respeito da homossexualidade. Existe muita discordância, mesmo na psicologia, entre as pessoas. Nós vemos, às vezes, no Facebook, pessoas que acham que a homossexualidade é uma doença, outro que não é uma doença, que é um erro, que é uma opção. Os homossexuais são agredidos, outros são defendidos. Enfim, hoje fala-se muito nesse assunto, e a doutrina espírita também tem o seu posicionamento, né? Então, por que, Eulécia, que a homossexualidade acontece, que é uma pergunta da Edi também? O ser, ele tem o corpo masculino, mas ele tem o psiquismo feminino e vice-versa. E por que está se tornando uma opção hoje, nos dias de hoje? Eu vou voltar aqui no Livro dos Espíritos, você já citou a pergunta, mas eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 200. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, se vemos bem essa sutileza da resposta pelos espíritos da codificação, observamos que eles dizem que o espírito tem sexo, mas não como nós interpretamos. Por quê? Os espíritos são aqueles que já tiveram diversas encarnações, centenas, milhares de encarnações, ora como no corpo de homem, ora no corpo de mulher. Então, o sexo dos espíritos, então, ele é mental, é psíquico, é psicológico, é afetivo. Os recursos psicossexuais do espírito, carrega dentro de si mesmo, é resultante dessas suas diversas reencarnações. Porque como ele já teve diversas encarnações como mulher, tivesse diversas encarnações como homem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eles vão se tornando aqueles espíritos ficam mais na espiritualidade, que são aqueles como que psicografam, que nos dão as mensagens, eles já não têm esse sentimento. Então, ele já não tem aquele psique de homem ou psique de mulher. Porque eles fundiram todos esses sentimentos e são evoluídos. E sabemos também que na espiritualidade não existe gravidez, não existe concepção. É bom a gente tocar nesse assunto, porque teve pessoa que me falou que não, que existe, sabe? Quando na verdade não existe. Então, todo o espírito possui a sua psicossexualidade, que está incorporada em sua delicada organização espiritual. Então, essa tendência homossexual das criaturas, ele está carregado, então, de milhares de anos na sua própria mochila mental, sobrecarregada de pensamentos, emoções, vícios, virtudes, vibrações de ódio, de amor, que construiu nesse caminhar da longa data. Então, essa tendência do homossexual não é que ele veio de outras vidas, que trouxe, não, já é tendência de outras vidas, não. Ou é uma coisa patológica, também não é. Então, é uma coisa que ele se sente melhor naquela situação.
Ele está se sentindo-se melhor naquela situação, e são espíritos que, na verdade, não têm assim, essa necessidade do sexo entre o casal. Às vezes os dois estão juntos, mas é por afinidade espiritual. Não é a gente só por isso que banalizaram tanto o sexo, e quando veio uma situação dessa, as pessoas, como você falou, antigamente se processava, se prendia, se matava-se, né? E hoje ainda tem muitas mentes deturpadas, envenenadas, que fazem isso, não apenas só com homossexuais, fazem com os índios, com as índias, com os mendigos, né? Então, são esses selvagens, esses espíritos inferiores que reencarnaram aqui na Terra, porque ele está passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, esses espíritos que estão agregados ao planeta estão tendo essa oportunidade de reencarnarem para aproveitar essa oportunidade de aprimoramento, de ficar no planeta, ou vão voltar a um planeta inferior que é o nosso. Por isso é que vemos tanta violência e essas coisas descabidas que fazem com essas criaturas, como fazem com crianças também, né? Então, o problema do sexo, então, é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução, segundo diz Joana de Ângeles. Então, é do espírito e não é do corpo. E é uma questão de foro íntimo, é isso que a gente tem que ter bem em mente. Cada um escolhe aquilo que acha melhor para ele naquele momento. O Espiritismo, ele nos ensina, acima de tudo, a respeitar as criaturas. Isso que é o principal, né, Silvia? É respeitar as criaturas e aceitá-las como elas são. E há muitas brigas e discussões, porque cada um quer provar que é o seu ponto de vista, que você está certo e está errado. É aí que acontecem as discórdias, os divórcios, os filhos que saem de casa revoltados, né? Desculpe cortar aqui, mas cortar o que você estava falando, mas acrescentando, na verdade, né? Então, porque a gente vê muito isso aqui, né? A partir da família, nas escolas, nas empresas, tudo às vezes cai por terra por orgulho, na verdade. A pessoa não quer continuar defendendo o seu ponto de vista por orgulho, e traz transtornos enormes. Quando, na verdade, se a gente aprender a respeitar o seu semelhante, de fazer minha mãe já falava isso, não faça aos outros que não queres que te faça. Sabe? Ela sempre tinha uns ditados assim. Porque se você não faz para os outros o que não quer que façamos para nós... O Ayrton, nosso amigo aqui, apresentador, ele sempre usa o termo alteridade, que é saber conviver com pessoas que pensam diferente de você. Então, nós temos que respeitar o pensamento das pessoas da mesma maneira que as pessoas devem respeitar o nosso pensamento. E assim nós vivemos em paz e em harmonia. O Espiritismo nos ensina isso, viver com serenidade. Nós vamos já para o último bloco, e não sei se vai dar tempo de responder as questões que estão chegando aqui pelo Facebook, mas vocês continuem mandando, porque semana que vem é o programa de perguntas e respostas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje falando a respeito de sexualidade, responsabilidade, homossexualidade, energia sexual, energia criadora. Dissemos no primeiro bloco que a energia sexual ela é inerente à própria vida e que ela tem tanta carga magnética e energética que ela atinge a todas as criaturas, até os celibatários, as pessoas que não se interessam pelo sexo, porque faz parte da alma, como disse a Eulécia, é uma potência da alma. Os desencarnados, eles utilizam essas energias num outro direcionamento. E nós, os encarnados, o utilizamos para a reprodução, para a troca energética. O sexo, muitas vezes, é o alimento das almas, do casal, que se reabastecem dessas energias no seu relacionamento amoroso. De maneira que, como dizia também a Eulécia no segundo bloco, não há nada de pecaminoso no sexo. Apenas o direcionamento ele deve ser correto para que a mente fique em equilíbrio. Quando nós polarizamos muito a nossa energia sexual, fazendo dessa energia o centro da nossa vida, essa área
da existência, ela fica sobrecarregada, ela fica desequilibrada, e aí surgem as patologias, né? Hoje existem dados que a maior causa de suicídio nos meninos entre 14 e 15 anos é o desajuste sexual. Ele não consegue se encontrar, ele não consegue se equilibrar. Então é uma potência muito, é algo muito poderoso dentro da alma, e que os espíritos superiores, eles nos dão esses conselhos para que a gente procure levar a energia sexual sempre bem canalizada, sempre bem direcionada, para que a gente, como espírito imortal, mantenha a serenidade, mantenha a mente em equilíbrio. Eu gostaria de te perguntar de uma maneira geral, né? Não só do homossexual, do transexual, do bissexual, mas do heterossexual, de todo o ser humano, do ser encarnado. Nós teremos comprometimento na espiritualidade quando nós usamos o sexo mal direcionado? Com certeza, né, Silvia? Essa aqui é uma assertiva muito correta, porque tudo que nós fazemos aqui, nós sofremos as consequências, né? Então, tem pessoas, quando se fala de heterossexual, tem pessoas que são casados, mas procuram o parceiro ou parceira do mesmo sexo, sabe? Mas isso aqui, na verdade, são transtornos espirituais e uma falta de perseverança, de educação, como nós já falamos aqui. Nós temos que procurar nos educar, porque não podemos, nós não somos mais animais para deixarmos levar pelos instintos. Nós somos seres pensantes, somos seres inteligentes, então, uma época como agora, que está assim, tão sexo tão banalizado, parece, nem os animais não agem dessa maneira, né? A gente fala dos animais, uma maneira assim, geral de falar, mas na verdade nem os animais não agem dessa maneira, como o ser humano está agindo atualmente nessa fase do sexo. Então, uma coisa que tem que deixar bem clara é que todos os atos da nossa existência ficam gravados no nosso perispírito, no nosso arquivo mental, levamos com ele para as outras vidas, outras encarnações, e tudo aquilo que nós estamos passando hoje, às vezes as deficiências, comprometimentos de hoje, porque nós nos comprometemos no passado e estamos agora resgatando hoje. O sexo é muito importante, o sexo é divino, o sexo faz parte da nossa vida, nós somos co-criadores. Nós somos criadores, esqueci do microfone. Nós somos co-criadores de Deus, então não podemos ficar à margem das leis de Deus. Temos que seguir, procurar mais ler, ver as mensagens de Cristo, ver os apóstolos que falaram. Nós temos que procurar nos espiritualizar e não entrar na onda, como se fala, né? Eulécia, nesse livro aqui, O Sexo e Destino, assim como na espiritualidade Maria de Nazaré atende os suicidas, existe uma instituição chamada Almas Irmãs que atende os espíritos que desencarnam em conflito e em desequilíbrio por malbaratarem o sexo aqui na Terra. Eles são atendidos e nessa instituição, André Luiz diz que tem na época que Chico Xavier psicografou, 6.000 almas internadas que chegam da Terra em total desequilíbrio mental pelo uso inadequado das forças sexuais. Então, isso repercute, como você dizia, se há uma força da alma e a alma está em desequilíbrio, isso repercute no depois-morte, né, Eulécia? Então, se na época que Chico Xavier psicografou eram 6.000, imagine hoje que está mais banalizado, né? A quantidade ele está. E isso influencia realmente bastante a psicosfera do planeta. Nós vamos ver que todo
quando nós vamos citar um exemplo, quando nós fazemos o Evangelho no lar, não é só o nosso lar que é beneficiado com com aquele Evangelho, com aquelas orações. O prédio é beneficiado, a quadra inteira é beneficiada. Se fazemos aqui, todo o quarteirão evangelizado, recebe os benefícios. Se fazemos o Evangelho num doente no hospital, não é só aquele doente que recebe, todos aqueles estão no hospital. Então, como essa parte influenciada, também essas pessoas que agem dessa maneira influenciam. E nós sabemos que, como você falou ali, que tem essa colônia espiritual, imagina como está se dando trabalho para a espiritualidade hoje, as criaturas e os seres humanos. E nós estamos aqui como auxiliares de Cristo, como operários deles, como trabalhadores. E não podemos esquecer, não importa a religião que você professa, não importa a igreja, o templo, a casa que você vai, isso não importa. O importante é que Jesus é o governador da terra e ele já nos ensinou tanto. Eu sempre digo assim, abençoada Joana de Ângelo e Manuel, que nunca se cansaram, não cansam de nós, que estão sempre, né? Chico Xavier já desencarnou, mas Joana de Ângelo, por enquanto, ainda o Divaldo está aqui, e outros mais, que não se cansam da gente, que estão sempre mandando mensagens de alerta, de esclarecimento. Então, para que existe mais de 300 obras do Divaldo, mas não sei quantas obras, centenas de obras do Chico Xavier, mais tantas outras de tantos autores atualizados, de tantos médicos, juízes, pessoas que não são pessoas comuns, como era o Divaldo, como o Chico. Hoje não, hoje temos médicos, juízes, pessoas gabaritadas que também professam a doutrina espírita e que estão aí psicografando e dando palestras para esclarecer, falar, gente, chega de errar. Chega, já estamos no 3º milênio, vamos ser criaturas cristãs, na verdade, na acepção da palavra, né? E quando nós pensamos em sexo, pensamos em gravidez, pensamos em aborto. Então, Eulécia, nós temos só 2 minutos, estamos terminando o programa, mas ainda fechamos com isso, né? Quais são as consequências de uma jovem que pratica o sexo sem muita responsabilidade, não medindo as consequências, engravida e depois aborta? Quais as consequências espirituais do aborto? Nada justifica isso. A vida é patrimônio divino e ninguém tem o direito de levianamente malbaratar a vida. E ninguém tem o direito de interromper a vida humana em formação. Toda criatura que aborta sofre as consequências, às vezes até no seu corpo físico, e mais tarde, como você falou da adolescente, se ela estiver na idade madura e quiser ser mãe, às vezes nem poderá sê-lo por ter comprometido o seu aparelho genésico. Sem contar a parte espiritual, porque aquele serzinho que era para ela recebê-la, embora nenhuma situação justifica o aborto. Hoje em dia, tem filas de casais esperando querendo adotar uma criança. Então, não aborte, tem essa criança, você não quer ficar com ela, dê para adoção, mas está encerrando o nosso tempo, não podemos mais continuar no assunto, mas o aborto é crime. É verdade, o Espiritismo é a favor da vida e os Espíritos sempre têm chamado a atenção sobre essa dádiva que é a possibilidade de encarnarmos neste planeta. Nós vou pedir para a Eulécia sortear o livro Sexo e Destino, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita Educadora, ao lado da Cefam. A Valéria Azevedo foi a ganhadora deste livro, e que você aproveite a leitura e faça suas reflexões. É um romance verídico, com os nomes verdadeiros trocados, mas com a permissão dos dos protagonistas da história, através da psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ficando
que eu lesse semana que vem. Estaremos juntas novamente, porque é o nosso programa de perguntas e respostas com o Ayrton Pereira, que hoje está com a filha doente e não pôde estar aqui conosco. Um abraço para ele. Com a Patrícia Giardini, um abraço para a Patrícia Giardini também, dando aula hoje. E semana que vem o programa Presença Espírita ao vivo novamente, Rede TVM, 22 horas. Tchau.